Fala galerinha, beleza? O professor Felipe aqui com vocês e a aula de hoje em especial vai para os meus alunos do Colégio Estadual de Águas Lindas, tranquilo? Forte abraço para todo mundo. Pessoal, nesse encontro vamos falar de quê? Solução. O que é uma solução para a gente? Toda solução é uma mistura, mas essa mistura, pessoal, tem que ser com certeza uma mistura homogênea. Pessoal, misturas homogêneas são misturas que apresentam somente uma única fase, entendeu? Você não distingue as substâncias que estão lá dentro da solução. Essa é a ideia. Diferentemente de uma mistura heterogênea, água e óleo. Água e óleo não se misturam, você consegue identificar as duas substâncias. Nesse caso, numa mistura homogênea, eu não consigo. Imaginemos, por exemplo, misturar água e álcool. Você sabe quem é água e quem é o álcool a olho nu? É óbvio que não. Essa é a ideia pra gente. Toda mistura homogênea apresenta uma única fase. Se isso ocorrer, eu tenho o que eu chamo de quê? De uma solução. Tranquilo? Beleza. Mas para ser uma solução, para ser o que eu chamo de solução, eu preciso apresentar duas coisas. Uma que eu chamo de soluto e a outra que eu vou chamar de quê? Solvente. É muito simples, pessoal. Toda solução tem soluto e tem solvente. Soluto é quem está dissolvido. Solvente é quem dissolve o soluto. Eu fiz um exemplo aqui, ó. Peguei um balão, né? É uma vidraria pra gente na química. É um balão volumétrico. Peguei esse balão volumétrico e coloquei 200 ml de água. E dentro da água eu adicionei 40 gramas de NaCl. Pessoal, esse NaCl é o tão famoso sal de cozinha que a gente usa para temperar a comida. Eu dissolvi o sal de cozinha na água até encontrar uma mistura homogênea, onde eu não diferenciasse mais quem? O sal, já que ele está o quê? Completamente dissolvido. Entendeu? Quem está dissolvido? Soluto. Nesse caso, o sal. E quem é o meu solvente? A água. É quem dissolve o soluto. Outra coisa bem importante a respeito de soluto e solvente, quando eu tenho uma solução, é que os solutos, eles se encontram em menor quantidade. Em contrapartida, os solventes, pessoal, se encontram em quê? Em maior quantidade. Justamente para quê? Para dissolver esse nosso soluto. Todo mundo entendeu? Beleza. Então eu já sei o quê? Se eu tenho uma solução, essa mistura é homogênea. Eu tenho um material dissolvido. Se esse material está dissolvido, eu chamo de quê? Soluto. O material que dissolve o soluto eu chamo de quê? De solvente, que se apresenta em maior quantidade. Outra informação importante. Eu coloquei a água aqui como solvente, não é? E a água é considerada solvente universal. Não quer dizer que ela dissolve todas as substâncias. Claro que não. Mas pela gama de substâncias que ela consegue dissolver, faz com que ela seja considerada de tal forma, entenderam? Beleza? Ela não dissolve o óleo. Claro que não. Ela não dissolve o óleo por conta de polaridade. Ela é uma molécula polar, enquanto a gordura é uma molécula apolar. Entendeu a diferença? Ela dissolve o álcool? Claro que dissolve o álcool. Ela consegue abraçar as moléculas de álcool, por quê? Pela polaridade. A polaridade é a mesma. Por isso que você não consegue distinguir quando você faz essa mistura, por exemplo, de água com álcool. Entende a diferença, pessoal? Isso é importante pra gente. Tranquilo. Solução, soluto, menor quantidade. Solvente, maior quantidade. Beleza. Mas eu tenho misturas. Essas misturas são homogêneas. Tranquilo. E elas podem se apresentar de quais formas? 3 formas que eu vou passar para vocês aqui agora. Ó. As soluções, elas podem ser sólidas, tá? As soluções podem ser líquidas e as soluções podem ser gasosas. Essa é a ideia. Eu tenho solução sólida, solução líquida e solução gasosa. Professor, quando que eu vou ter uma solução sólida? É simples. Olha para a aliança, por exemplo. Uma aliança de ouro, pessoal, é o que eu chamo de
liga metálica. A palavra liga é justamente o que você está entendendo. Eu preciso juntar vários metais para criar realmente uma liga. Quando eu falo a aliança, por exemplo, quando eu dou o exemplo da aliança, eu estou juntando prata, estou juntando ouro, por exemplo, e estou juntando cobre. Essa é a ideia. Mas como eu tenho uma aliança de ouro, essa aliança vai ter um aspecto dourado. Ela vai ter um aspecto homogêneo. Você não consegue distinguir a olho nu a prata. Entenderam? Logo eu tenho uma solução sólida. Exemplo, liga metálica. Professor, e um exemplo de uma solução líquida? Eu já coloquei aqui no quadro. Ó. Exemplo de solução líquida, eu posso falar sal mais água. Eu não posso pegar o sal e dissolver na água, vai ter um aspecto, apesar do sal ser sólido, ele se dissolve, pessoal. Fica todo mundo o quê? Líquido lá dentro, entendeu? E eu tenho o que eu chamo de solução gasosa. Exemplo de solução gasosa é o nosso famoso ar atmosférico. Pessoal, o ar atmosférico é uma combinação de gases e você não consegue distinguir, você não consegue identificar o O2 do N2. Você não consegue olhar a olho nu. Entendeu a ideia? Então, se eu tenho uma mistura de gases de caráter homogêneo, você não identifica a olho nu o que é o que, você tem o que eu chamo de quê? Mistura gasosa. Tranquilo? Vamos recapitular? Solução é uma mistura homogênea. Se a solução tem soluto e solvente. Soluto é quem está dissolvido. Solvente é quem dissolve o quê? O nosso soluto. Tranquilo? As misturas podem ser o quê? Sólidas, líquidas e gasosas. Quando você tem uma mistura sólida, eu tenho, por exemplo, o que eu chamo de liga metálica. Quando eu tenho uma solução líquida, eu tenho sal e água. Exemplo. E quando eu tenho uma solução gasosa? Ar atmosférico. No ar atmosférico tem uma curiosidade. A gente acha que a maioria do ar atmosférico é composto por gás oxigênio, O2. Não é verdade. Quase 75% do ar atmosférico é gás nitrogênio, tá, pessoal? Os outros 25% são demais gases, inclusive o O2, que a gente usa o quê? Na respiração. Belezinha? Tranquilo? Tá bom. Então, pessoal, eu tenho todas essas informações. Tem agora como eu calcular a concentração de uma solução? Tem como eu determinar um aspecto quantitativo da solução? Então agora, galera, sabendo esse tanto de informações a respeito das soluções, tem como eu determinar a concentração de uma solução? Tem como? Tem como, e é bem simples. Eu representei uma legenda aqui pra gente poder ter uma certa facilidade na hora de determinar a concentração comum e o título da solução, que é o foco dessa aula, beleza? Pessoal, toda vez que eu estiver falando de soluto, eu preciso identificar com o índice 1, vocês vão entender. Toda vez que eu estiver falando de solvente, o índice aqui é quem? É 2. E se eu estiver falando da minha solução, lembrando que solução é soluto mais solvente, eu não vou apresentar o quê? Eu não vou apresentar o meu índice. Beleza? Vamos então saber como que a gente faz para determinar a concentração comum de uma solução? Vem comigo. Então, meu povo, o primeiro aspecto quantitativo de uma solução é a concentração comum. O que a concentração comum vai dizer para mim? Pessoal, ela vai dizer quanto que eu tenho de massa de soluto em relação ao volume da minha solução. Matematicamente, eu posso expressar ela da seguinte forma. Olha só, eu posso falar então que a minha concentração vai ser M1 dividido por V. Entenderam? Você entendeu aqui a representatividade do meu índice? Quem que é M1? M1 é a minha massa. Galera, M1 é a minha massa. Só que é a massa de quem? É a massa do meu soluto. Essa é a diferença. E o volume? O volume apresenta índice? Não. Então eu estou falando para vocês que V aqui é o volume da solução. Todo mundo entendeu? Concentração
M1 dividido por V. M1, massa do soluto. V, volume da solução. Cuidado para você não confundir. Confundir o quê? Confundir a concentração com quem? Com a densidade. Você já pegou a manha agora que eu estou te explicando, ó. Densidade é massa sobre volume. Só que é a massa de quem? Tem índice? Não. É a massa da solução. E V, volume da solução. Se eu estou falando para você que é a massa da solução, pessoal, eu estou falando que esse M aqui é quem? M1 mais M2 dividido por V. Quem que é M1? Massa do soluto. Quem é M2? Massa do solvente. Todo mundo dividido por V. Quem é V? Volume da solução. Completamente diferente de concentração. Massa do soluto, M1. Então, não confunde, tá? Cuidado. Belezinha? Vamos dar sequência. A questão aqui é a seguinte. Tem como eu determinar a concentração comum dessa solução que eu criei? Claro que tem. Vem pra cá. Eu sei que concentração é o quê? M1 sobre V. Beleza. Quem que é M1? Massa do soluto. É quem está dissolvido. Eu sei então que eu tenho 40 gramas de sal dissolvido. E eu tenho quanto de volume de solução? Em solução eu tenho 200 ml. Todo mundo entendeu? Belezinha? Agora é só fazer a conta. 40 dividido por 200 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 0,2 gramas por ml. A unidade é extremamente importante, 0,2 gramas por cada ml. Se eu tenho 1 ml de solução, volume de solução, quanto que eu tenho de soluto dissolvido? 0,2 gramas. Entendeu a ideia? Correto? Dá para mudar a unidade? Claro que dá. Imaginemos que aqui eu tivesse não em ml, mas tivesse isso aqui em litros. Primeira coisa que eu teria que fazer, galera, transformar, né? Teria que transformar ml para litro. Como que eu faria? Ó, eu sei que 1 litro tem quantos ml? 1000 ml. Sim ou não? Beleza. Se eu tenho 200 ml, eu vou ter quantos litros? X. É uma regrinha de 3. Eu sei que X aqui vai dar, você multiplica cruzado, X aqui vai dar 0,2 litros. Agora que eu transformei para litro, eu consigo determinar a concentração em função do volume em litro? Claro que sim. Como é que ficaria? Concentração M1 sobre V. Quem é M1? Continua sendo 40. Quem é o volume, pessoal? Desculpa. Quem é o volume? 0,2 litros. Isso aqui vai dar quanto pra gente? Concentração vai ser igual a 200 gramas por litro. Entender a ideia? O que significa dizer? Se eu tenho 1 litro de solução, eu vou ter 200 gramas de quê? Soluto dissolvido. Felipe, a grande questão é o seguinte. Isso daqui é a mesma coisa que isso? Galera, é a mesma coisa. Eles só estão em unidades diferentes. Então, presta atenção. A grande complexidade da questão de concentração comum são as unidades. O texto, o enunciado vai te trazer certa unidade, mas se ele quiser te confundir, a pergunta, a resposta, na verdade, a resposta final, ele quer em outra unidade. Então, a habilidade que você tem que ter aqui é o quê? Distinguir uma unidade da outra e fazer as famosas transformações. Tanto de litro para ml, ml litro, né, que são as mais comuns, ou grama para quilograma. E o contrário também é verdadeiro. Sabendo disso aí, você vai voar em questões de concentração comum. Tranquilo? Vamos agora determinar nosso segundo aspecto quantitativo das soluções, ao qual eu chamo de título. Vamos lá então? Então, galerinha, para terminar a aula de hoje, vamos aprender a determinar o título de uma solução. É bem simples, relaxa.
porcentagem em massa ou porcentagem em volume. São as duas maneiras que eu posso relacionar o título. Lembrando que esse título ele é representado por essa letrinha aqui, ó, letra grega tal. Tranquilo? Belezinha. Pessoal, quando eu falo que eu tenho uma porcentagem em massa, o que eu quero definir? Eu quero saber, aquela massa do soluto representa quanto em relação à massa da solução? A mesma coisa para o volume. O volume do soluto representa quanto em relação ao volume da solução? Olha só, a maioria de vocês já viu essa informação nas embalagens de soro fisiológico. Significa dizer o que esse 0,9? Se eu tenho 100% de solução, 0,9% equivale a soluto. Entenderam a ideia? E o resto, professor? O resto seria o quê? O equivalente a solvente. Eu posso definir isso também para soluções que apresentam substâncias líquidas, por exemplo, água e álcool. Eu posso identificar a porcentagem em volume de álcool dentro do quê? Da água. E o contrário também é verdadeiro. Tranquilo, pessoal? Então, beleza. Mas, matematicamente, como definir o meu título? É simples, olha só. Eu posso falar que título vai ser o quê, pessoal? M1 dividido por M. M1 dividido por M. Vezes quem? Vezes 100%. Essa é a fórmula, galera, para a gente identificar que o título de uma solução. M1 é quem? Massa do meu soluto. Cuidado, olha o índice. E M é quem? Massa da minha solução. Entenderam? Eu fiz aqui a porcentagem em massa. Tem como fazer a porcentagem em volume? Muito simples. É a mesma coisa, ó, só substituir. O título vai ser o quê? V1 dividido por V. Vezes quem? 100%. Agora você tem o título em quê? Tem o título em função dos volumes. Volume do soluto, volume de quê? Da solução. Olha que legal. Eu posso reescrever isso daqui, tá? O que eu estou falando para você? Eu posso falar que o meu título vai ser M1 dividido por M. Mas quem é M? M não é a massa da minha solução? O que é a minha solução? É a massa do soluto mais a massa do solvente. Ao final do processo, eu multiplico todo mundo por quanto? Por 100%. Entenderam, galera? Entenderam como é simples? Vamos fazer aqui, vamos determinar o título para essa solução que a gente havia feito anteriormente? Presta atenção. Eu sei então que o meu título vai ser o quê? Massa do soluto. Soluto é quem está dissolvido. Quem é que está dissolvido? Sal de cozinha. Qual é a massa? 40 gramas. Beleza? 40. Dividido pela massa da minha solução. Galera, quem que é a minha solução? É a massa de soluto mais a massa de solvente. Quem é o soluto? Os mesmos 40. Quem é o solvente? A água. Qual é a massa de água? 200. Entenderam? Claro que eu estou considerando aqui, ó, eu te dei 200 ml. Mas a água, pessoal, tem densidade de 1. Quer dizer o quê? Que eu tenho 1 grama para cada 1 ml. Correto? Se eu tenho 1 ml de água, eu tenho 1 grama de água. Como ela tem essa equiparidade, eu posso falar, ó, que 1 ml de água é a mesma coisa que 1 grama de água. Se eu tenho 200 ml de água, eu tenho 200 gramas de água. Entenderam? Então, beleza. Então, esse título vai ser o quê? 40 dividido por 240. Pessoal, 40 dividido por 240 vai me dar um título de aproximadamente 0, se é aproximadamente, né? Vamos colocar o tiozinho aqui. 0,167. Professor, você esqueceu de multiplicar por 100. Realmente eu esqueci, ó. Aqui eu teria que colocar o quê, ó? 100%. Beleza? Se eu multiplicar isso daqui, pessoal, por 100%, eu vou ter um título de qual valor? 16,7%. O que significa dizer? Se eu tenho
100% de solução, 16,7% é o quê? Soluto. Entenderam a ideia? Correto? Beleza? Se eu tenho, por exemplo, 100 partes de solução, 16,7 partes equivale ao quê? A soluto dissolvido lá dentro da minha solução. Olha só outra coisa muito legal. Quando eu pego aqui a massa em gramas e massa em gramas, quando eu faço essa divisão, todo mundo vai cortar, porque todo mundo é igual. Logo, o nosso título é uma grandeza adimensional, ela não tem dimensão. Se eu não multiplicasse isso aqui por 100%, o meu resultado seria o quê? 16,7. Para mim não faz muito sentido. Por isso que a gente multiplica pela porcentagem, a gente multiplica por 100, para a gente entender essa significância. Se eu subo, por exemplo, na balança, vai estar lá 80 quilos, meu sonho, né? Se eu subisse lá e aparecesse 80 quilos, você entende 80 quilogramas. Agora, se eu te dou um valor de 16,7 e não fala a unidade, é estranho. Por isso que a gente faz essa multiplicação por 100% para você entender o que significaria esse título para a gente. Beleza? Então é isso aí, meu povo. Quem puder, se inscreve no canal, curte. Se gostou, faz um comentáriozinho ali. Se não gostou, faz também, beleza? O importante é a gente tentar melhorar aí para vocês. Grande abraço e até a próxima aula. Fui!